Espírito por trás da letra. Nos leva por caminhos eternos, caminhos soberanos, caminhos sublimes. Ó Deus, seja conhecimento prático, seja virtude para os nossos dias, para que não caiamos em armadilha, para que não tropece o nosso pé, não vacile o nosso andar, não seja imprudente o nosso caminhar, mas em tudo sejamos, ó Deus, orientados, cheios de discernimento. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Provérbios de Salomão, livros de sabedoria, do capítulo 1 ao capítulo 10, vimos 10 histórias, né, 10 discursos de um pai para um filho, instruções de sabedoria de um pai para um filho. E após o capítulo 10, então, propriamente, os provérbios, que são pequenas sentenças de conhecimento prático, conhecimento profundo, que são de experiência de vida, de entendimento e de sabedoria. Chegamos, então, no capítulo 20 hoje, 20 até o 25, de Provérbios. E Provérbios diz assim: o vinho produz zombadores, o álcool leva às brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Ou seja, o vinho, né, produz zombadores, escarnecedores, né? O álcool leva a brigas. Isso é a realidade de muitas casas, né? Mas quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Verso 6 do 20, né? Verso 6 do 20. Muitos proclamam sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem os seus passos. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o mal e o bem. Quem pode dizer: purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Até crianças mostram quem são por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ambos são dádivas do Senhor. Interessante, né? Tem coisa que só é revelada por meio do Espírito, né? Você percebe. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. É uma coisa óbvia, né? Sim. Ouvido para ouvir, olhos para ver. Pois é, mas existem coisas que, olha só, ambos são dádivas, presentes do Senhor. Interessante, porque nem todo aquele que tem olho vê, e nem todo aquele que tem ouvido ouve. Aqui está o ponto. Existem coisas, sabe que a mãe, o pai falam, né, os filhos, mas o filho escuta, mas não ouve. Está escutando, mas não está ouvindo, não está discernindo. As coisas do Espírito são assim. A gente precisa ouvir com ouvidos espirituais. Isso é ouvir com entendimento. Então, muitas vezes, a palavra está sendo pregada, diz respeito à nossa vida. A gente está lendo aqui a palavra de Deus. Mas isso a gente não discerne. Então, a gente tem olho, mas não está vendo. A gente enxerga, mas não vê. A gente escuta, mas não ouve. Então, o escutar é natural. O ouvir é espiritual. O enxergar é natural, mas o ver é espiritual. Por isso que muitos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque o ouvido não é para escutar. O ouvido é para ouvir. Olhos não é para enxergar. Olhos é para ver. Então, que o Senhor nos dê essa dádiva, né? De ter olhos que veem e ouvidos que ouvem. Amém? Ou seja, que discerne o que está acontecendo. Isso não é natural. Né? Ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ambos são dádivas do Senhor.
Se você ama o sono, acabará pobre. Eita! Galera que ama a cama. Tem uns que tem uma parceria, né? Eita, mas gosto de dormir. Eles em relacionamento sério, status, né? Em relacionamento sério com a cama. Eles fizeram uma aliança com o travesseiro, com o lençol, com as cobertas, com a cobertinha soft, meia orelha, coisa que eu não entendo. Ar-condicionado no 18, cobertinha soft, meia orelha. Dorme até 2 da tarde, eu não entendo. É porque fazer frio para se cobrir, é só não se cobrir que não vai ter frio, não precisa ter frio, meu Deus. É só não ligar o ar que não precisa de coberta. Não, mas tem que ter o ar a toda. E a cobertinha soft, a meia orelha. E aí fica amalgamado com a cama até as 2 da tarde. Só que tem um provérbio aqui. Gente que ama a cama, se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. Uau! Sabe, dormir é uma dádiva, viu? Tem gente que recebeu uma porção dupla, né? Mas assim, não, dormir é bom, genera, aura, coisa. Mas existe o outro extremo, né? Em que a pessoa, o corpo, ele descansa tanto que ele vira preguiçoso. Né? É a preguiça, a pessoa ama o sono, e meu Deus do céu, se tocar no sono da pessoa, desestabiliza aquilo lá, dorme 10, 12 horas por dia, uma coisa fora do comum. Né? E aí você vai ver, é igual o estômago, né? Quanto mais dilatado, mais fome tem. Quanto mais come, mais fome tem. Quanto mais dorme, mais sono tem. Né? Portanto, é um provérbio, sabedoria aqui. Você, agora, ouça com ouvidos de ouvir, né? Se você ama o sono, vai acabar pobre. A pessoa não gosta de trabalhar, sempre na cama, é muito perigoso, né? Tem alguns empregos que depende da disciplina da pessoa. E aqui é perigoso para alguns. Às vezes a gente tem essa coisa, não, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Pois é, mas dono do próprio negócio a gente acha que só tem privilégios. É dotado de responsabilidade, que não vai ter alguém ali, não vai ter cartão ponto, não vai bater ponto. E aí, se levantar, levantou, senão ninguém vai cobrar nada, não tem alguém para cobrar. Horário que chega, horário que vai embora, não tem, pois é, mas aí depende de disciplina. Então, existem algumas pessoas que precisam, sim, estar no emprego fixo, com horário para início, horário para terminar, porque se depender dela, é muito indisciplinado. Por quê? Fica dormindo até mais tarde, coloca o soneca. O que eu falei ontem, amor? Sim, mas o estado soneca, né? Que fica lá e fica despertando, a pessoa nunca acorda. Né? Então, se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. O comprador pechincha e diz: não vale nada, mas depois conta a vantagem de ser um bom negócio. As palavras que... É sempre assim, né? A gente vai comprar alguma coisa, você já viu. Quem tá vendendo diz que é o melhor do mundo. Mas já chega o carro, ele coloca de ré, né? Porque se enxergar de frente, a pessoa não compra. Mas não, só umas coisinhas para fazer. Já tá vendendo porque não dá mais, né? Tem mais quilômetro empurrado que andando sozinho o carro. Então, mas quem tá vendendo, coloca elogio. Não, meu Deus do céu, esse carro nunca me incomodou. Mas quem tá comprando vai pechinchar e diz, né? Não, mas isso aí não vale nada. O Vinícius dizendo que não escutou o despertador hoje. Cuidado para não acabar pobre, Vinícius. O comprador pechincha e diz: não vale nada. Né? Diz: não, isso aí não vale nada. Mas depois conta a vantagem que comprou muito barato e valia. Ah, tá bom, Vinícius. Então vai empobrecer pouco. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Meu Deus. Uau.
Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Eu percebo aqui, né, Provérbios falando a respeito de ser fiador. Não entre por esse caminho, não. Okay? Não cai nessa tentação e depois pode ter um problema gigante para sua vida. Uma coisa, irmãos, olha só. É bem verdade, né, que existem relacionamentos, existe quando se tem relação bastante tempo, né? Aqui está falando, por exemplo, um desconhecido, né? Pessoa que tem, sabe, às vezes conhece 6 meses, 1 ano só, 2 anos, a pessoa, tem gente que vai lá e já pede o nome do outro, já tenta fazer isso. É complexo, né? Muito complexo. Né? Às vezes a gente estima e pega as pessoas, nós mesmos, né? Nós temos um coração de cordeiro, né? Pessoas simples, humildes, né? Na forma de tratar, a gente sempre quer ajudar as pessoas, mas existem algumas pessoas muito inconsequentes também, né? Que pouco tempo de relação toma liberdade de pedir, e aí vai encontrar, né? Às vezes um coração bom ali e tal, uma pessoa que leva uma vida tranquila, ou leva uma vida ajustadinha, uma vida simples, mas uma vida ajustada, né? E aí alguém vai lá e já pega, já pede para ser fiador, já pede alguma coisa emprestada. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem que... É bem verdade que o Evangelho nos propõe, né, a sermos generosos. Mas essa generosidade... Só um pouquinho que o fundo, tem outro fundo musical aqui em casa. Você está ouvindo isso ou não? Ou pega um outro... Eu não sei se pega só minha voz aqui ou o guri tá cantando aqui perto. Tá. Mas eu acho que não sei se absorve esse áudio aqui. Mas vamos lá. Às vezes, nós temos essa vida compartilhada. Ok. A gente tem essa vida compartilhada e é uma vida generosa, uma vida ajudando, alcançando, servindo, tudo isso aos outros, né? Só que é diferente quando a gente vive uma vida usando desse contexto para nos beneficiar. Isso é muito inconsequente. Eu vejo, às vezes, pessoas com pouquíssimo tempo de relacionamento. Entre as mulheres, esse negócio de pedir vestido. Irmãos, não vai acontecer no nosso meio isso aqui. Não vai, porque é só engodo. É só para arranjar luta. Aí tem mil explicações. Não, mas olha só, porque um dia, porque eu gostei e tal. Não, é luta. É luta. Não vamos por esse caminho. Nós não vamos criar uma cultura de que um pede um negócio pro outro, que fica pro outro, que o outro. Agora, se alguém disser, eu quero te emprestar esse vestido aqui, eu no meu coração, eu quero te emprestar esse vestido aqui. Aí você vai avaliar e até você vai resistir. Esse negócio, o que eu já tenho de experiência com coisa que dá horror, uma pessoa que aí pega, aí rasga o vestido, daí a outra vai ficar ressentida, aí quando ainda a pessoa que pede não entrega. É a outra que precisa ficar lá pedindo, olha, faz 6 meses que eu te emprestei, faz tempo já e tal, e a pessoa não entrega, daí fica aquela coisa difícil. É luta. Não vai acontecer. Bom, normalmente acontece mais entre mulheres, mas entre homens também. Enfim, essa coisa de ficar pedindo emprestado, e muitas vezes a pessoa que é pouquíssimo tempo de relacionamento, tá? Esse caso de ser fiador aqui, quando né, tem muito tempo de relacionamento, sabe, anda-se juntos, confiança, é outra situação. E ainda assim, sabe que tem todo esse risco aqui, né, de ficar até sem a roupa do corpo, né, porque está sendo fiador. Mas nós não vamos cair nessa cultura do mundo. É uma cultura leviana, uma cultura superficial. Eu acho lindo quando a pessoa lá tem a coisa dela, e ela vai com dela. Né? Ela não precisa ficar aparentando o que é o perfil do endividado, né? Compra o que não precisa,
Para pagar com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não quer ver. Entendeu? Esse é o perfil. Pode anotar aí o perfil do endividado. Compra que não precisa, para pagar com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não quer ver. E aí é uma coisa assim, ó, fica investindo em um monte de coisa supérflua, e aí não tem realidade. Nós não vamos por esse caminho, tá? Então já estou avisando aqui. Se vai alguma coisa, e alguém pode ver isso, meu Deus, olha só, que controle. Bom, depende dos olhos, né? Eu vejo isso proteção. Porque quando eu, como pastor da igreja, estou orientando você, porque eu já acompanhei muitos casos de gente que ficou ressentido um com o outro por causa desse tipo de coisa. Eu percebo que é mais luta do que é mais problema do que benefício. Tá? Então não tem esse negócio de ficar pedindo e coisa e tal. Tá dizendo que nunca? Não estou dizendo que nunca. Mas estou dizendo que não é a nossa cultura. O pastor está proibindo? Não, ainda não, eu estou orientando. Eu estou no caminho da orientação. Né? Por quê? Isso protege você. Interessante que quando o limite que a gente acha que nos dá prejuízo, na verdade, protege-nos e a gente nem percebe que está protegendo. Se a gente tem olhos bons, a gente vai perceber que isso aqui guarda a nossa vida e muito. Ok? Agora o que devemos carregar? Um senso. É o bom senso, um discernimento de que, a gente vê uma pessoa ali, a gente vai numa festa, vê que nós temos uma pessoa que é simples, ou até mesmo é pobre, e não tem uma roupa daquela. Bom, a gente já pensa no outro. Cara, tu tem um sapato? Tem uma calça? Ou percebeu o look do cara, ou da pessoa numa festa, e aí já pensa para a próxima. Eu vou ajudar, que eu te vi com um vestidinho assim, eu quero te dar esse vestido. Aí é generosidade, né? É bem verdade que a generosidade ela também não está atrelada somente a faltar. Quer dizer que a pessoa que tem nunca vai receber nada de ninguém, porque ninguém vai ser generoso com ela. Né? Não é caridade, é generosidade. Então tem vezes que a gente faz caridade. Caridade é pela necessidade e pela falta. Mas generosidade independe disso. É por honra. Tá? Mas isso aqui é outra pregação. Tá? Mas o seguinte, esse olhar, entende que é o olhar de alguém se colocando nesse lugar de responsabilidade, fazendo alcançar para o outro. Né? Cara, eu quero te dar uma camisa, vamos aqui, pega esse cinto aqui, coloca essa calça aqui, faz isso aqui, esse vestidinho aqui. A pessoa vai lá e dá para o outro. O outro parênteses. Aí tem uma outra questão que daí eu nem vou entrar profundamente aqui, mas aí são os comércios, né, que às vezes as pessoas fazem, a pessoa quer ter relacionamento e quer dominar, e aí pega e banca as coisas, aí o outro gosta, quem não gosta de ganhar alguma coisa, e aí a pessoa fica financiando para ter influência na vida da outra pessoa, só que quem paga a banda escolhe a música. Aí a pessoa ganha o coração, tá próximo, mas é que é outra pregação, outro dia daí a gente aprofunda isso aqui. O fato é que nós não vamos por esse caminho, né, que aceite ser fiador de um desconhecido, perderá a roupa do corpo, ele ficará com o pagamento de quem garante a dívida do estranho. Então, assim, nós não vamos por esse caminho de ficar pedindo coisa emprestada, tá? Por quê? Se for uma questão de bênção, quem vai abençoar você vai abrir porta, e quando você está precisando, ora a Deus que Deus manda, tá? Deus manda, Deus faz alguém chegar com um sapato novo para você, tá? Se não precisa, Deus toca no coração de alguém, daí é a pessoa que vem para você. Mas esse negócio de ficar pedindo, ficar coisa, me empresta e coisa e tal, e hoje é eu, e vai ter essa troca, e é só luta, engodo, tá? E nós não iremos por esse caminho. Amém? Isso aqui guarda a sua vida, as nossas relações são rapidamente cai na familiaridade. É uma bagunça. É isso mesmo, Fábio. É isso mesmo, e nós não vamos. Voltar no versículo 15 aqui, no verso 15, só para você perceber que as palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grande quantidade de ouro e rubi. Portanto, isso que nós estamos falando aqui para você. Estou falando aqui para você. Isso vale mais do que vestidinho novo. Vale mais do que roupa nova. Amém? Pão roubado tem sabor de doce, mas depois será como areia na boca.
Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Olha aí o conselho, né? Não saia para a guerra sem boas orientações. Não vai fazer um negócio, está abrindo um negócio que nunca abriu, nunca fez, não tem experiência e não conversa com ninguém. E depois diz que foi o diabo que se levantou. Não foi o diabo que se levantou, o diabo ficou de férias. Com esse bagunço que você fez, o diabo não está nem aí. O diabo atravessando minha vida. Não pediu conselho para ninguém, não planejou, não conversou com ninguém, não pediu conselho, não foi para uma pessoa que já tem negócio. Vai abrir um negócio, vai falar com quem tem o negócio. Né? Porque quem está oferecendo e vendendo negócio vai falar das coisas ruins. Vai comprar uma franquia, vai falar com quem tem um. Né? Então, com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não sai para a guerra sem boas orientações. O fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Fala, meu Deus do céu. E assim, não caia no erro de achar que aquela pessoa que fala mal dos outros, ela não fala de você para os outros. Tá mais na cara do que nariz, né? Um provérbio também. Nós inventamos. Tá? Não acha. A pessoa que fala tudo dos outros para você, e aí você acha que tá bombando. Quando ela estiver com o outro, ela fala de quem? De você. Tá? Então, assim, não cai nesse negócio de dar ouvidos. Para mim, a pior pessoa é tão ruim, ou até pior, dependendo da pessoa, é pior a pessoa que ouve. Eu, como um pai, se eu ouvir a minha filha falando da minha esposa mal, peraí, eu tenho que intervir ou não? Mas é isso que acontece entre irmãos. Não tem problema, né? Afinal de contas, eu sou o pastor, não é da minha família, não é da minha igreja, não. Tá tudo bem. É o líder, é o irmão, é o esposo, é a esposa, e às vezes existe a cultura da desonra dentro de casa. Aí é quando o pai fala mal da mãe pro filho. Tua mãe é sempre assim, tem que acabar com esse negócio, irmãos, é desonra, não faça isso não. Porque o teu pai é um bagunceiro, teu pai sempre isso aqui, teu pai não sei o quê. Pô, isso está depreciando a imagem de pai. Pastor, mas é mesmo. Bom, então converse com ele. Mas não agora usa a criança para absorver isso aqui. A criança não tem esse filtro todo. Ela absorve e deprecia essa imagem do pai, da mãe. Tua mãe, olha só do jeito que ela é. Tua mãe é preguiçosa, tua mãe é isso, tua mãe é relaxada. Não vá por esse caminho. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. 20. Quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Uau! A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. A herança obtida antes da hora é a carteira que a gente não quer esperar, né? A CNH nos 18, a gente dirige aos 16. Que nem eu peguei o Chevette do meu pai, lavei, tinha 12 anos de idade, bati no freezer, quase deixei minha irmã paraplégica. Foi o caos na família. Porque peguei o Chevette lá, tirei da garagem, e aí lavei, o pai não estava em casa, estava numa reunião. Isso mesmo, Vitor Gabriel, muito bom. Eu sei que eu tirei o carro da garagem, lavei aquele carro, e depois disso eu vou colocar dentro da garagem. Só que, claro, eu fiz tudo aquilo só para ligar o carro, né? E entrar na garagem. E aí a mãe já disse, não faz. E aí a minha irmã já foi para frente do carro e disse, ele não sabe. Aí deu, né? O inimigo sempre se apresenta. Aí testou todo o meu potencial. Falar para um homem, para um menino, um adolescente que não sabe dirigir. Nunca faça isso. Isso faz parte da dignidade do homem, esse negócio. Aí não teve, né? Liguei aquele Chevette, mas já tava lá. Já não tinha freio. Tá? Fui uma vez, não deu certo, desligou o carro. Daí sim que ela falou, daí não sabe mesmo. E tá? Daí eu disse, agora que eu sei. Liguei e fui. E entrou na garagem, não tinha freio. E tinha um freezer, e entrou e dei no meio do freezer. A minha mãe tentou segurar o Chevette pelo retrovisor, já ficou com o retrovisor na mão, e já deu banzé. Porque é coisa antes da hora. É herança obtida antes da hora, não é benção no final. E aí, como disse o Vitor Gabriel aqui, muito bem colocado, filho pródigo, quem diga, né? Aquele que requer herança, aquele que não sabe respeitar os tempos, ele quer fazer as coisas no tempo dele, no final não tem benção, não. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Deus é a sua
justiça. O Senhor é a nossa justiça. Não diga, não, deixa que eu vou dar um jeito então. Não vá por esse caminho. Espere o Senhor resolver a questão. A desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Uau. É o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Uau! A gente quer entender Deus, né? Se a gente conhecer quem Ele é, não precisa entender. É Ele que dirige o nosso caminho. É o Senhor, isso aqui é lindo demais, versículo 24 aqui, é profundo demais. É o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Deus não gosta de gente leviana. Fez voto com Deus, cumpra. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. O rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Bondade e fidelidade protegem o rei. Seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está em sua força, o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Uau! Lindo, né? Ontem a gente falou sobre isso também, né? Que os cabelos brancos são a glória de alguém, né? Tem alguém com glória aí? Você tem muita glória ou pouca glória? Ó, tem uns com glória. Todo mundo carrega um pouquinho de glória, né? Oh, Deus. Mas olha só, a glória dos jovens está na força, mas o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal. Verso 30. 20, 30. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Tá vendo aqui? A disciplina física, né? Elimina o mal. É um provérbio que vai dizer que a vara, ela remove a culpa, né? O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Olha só, a disciplina física purifica o coração. Por quê? Porque a vara remove a culpa. Sobretudo, quando se faz algo errado, a criança, a gente fica o quê? Culpada. Se sente culpada. Mas o provérbio está dizendo que o castigo físico vai purificar o coração. Por quê? Porque elimina a culpa. Então, a vara elimina a culpa. A vara remove a culpa. 21. O coração do rei é como de canais de águas controlados pelo Senhor. Ele conduz para onde quer. Ainda que pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifício. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Tá vendo os pecados que a gente não dá nome? Olhos arrogantes. Não, nada revela mais uma pessoa do que os olhos dela. É impressionante. Os olhos arrogantes, o coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. A violência dos perversos o destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. O culpado anda por um caminho tortuoso, o inocente percorre uma estrada reta. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Jesus que ajuda. É melhor viver sozinho, solteiro, do que morar com uma pessoa, casar com uma esposa briguenta, ranzinza, rabugenta, goteirenta, que numa casa, num palácio. É provérbio que está dizendo, diz que o pastor está azucrinando. Tem uma coisa ligada aí de Deus. O inverso é verdadeiro, é melhor viver sozinha do que ter um marido briguento, rabugento, irado dentro de casa.
O perverso deseja o mal e não tem compaixão do próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire mais conhecimento. Deus, o justo, sabe o que se passa na casa dos perversos e trará desgraça sobre eles. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Meu Deus. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Isso aqui é uma questão de plantar. E às vezes aquela coisa, né? Ah, é só trabalhar. Não é bem assim. Tem gente que trabalha num canavial o dia inteiro para ganhar R$8 por mês. Não é bem assim. Se não é o favor do Senhor abençoar, não é tão fácil assim. Não, só peguei, eu trabalhei, dei duro e tal. Não é bem assim, não. Então, quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. E aqui, obviamente, a gente tem que discernir, né? O que é o espírito de vitimismo, que a gente fica bancando o espírito de vitimismo. Né? Ou quando realmente alguma pessoa passando necessidade, a gente percebe uma compaixão, né? E alcança, né? E se torna ali um canal de generosidade na vida da pessoa. O presente entregue em segredo acalma a ira. O suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Uau. Praticar a justiça é alegria para o justo. Assim como receber uma instrução, né? A pessoa fica feliz. Mas para quem é órfão, qualquer varada parece um espancamento, né? Já viu isso? A pessoa recebe, para quem é bem resolvido, uma instrução, ele vê que é amor. Tem relacionamento, cuidado, direcionamento, discernimento, tudo isso. Mas para a pessoa que nunca recebeu um não, né, nunca recebeu limites, qualquer coisa que fala, a pessoa se ressente. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor nos que praticam o mal. Quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Algumas pessoas dizem assim, nossa, mas vim para a igreja, prosperei. Claro, para de beber, para de fumar, para de adulterar, para de gastar com as birinites. Aí, olha aí, ó. Quem ama os prazeres ficará pobre, mas quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais em lugar dos desonestos. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Bom, quem está falando aqui, irmãos? Vamos lá, me ajuda. Quem está falando aqui? Provérbio de quem? Salomão. Quantas mulheres? 300 e 700 concubinas, 1000 mulheres. Eu acho que o cara tem, né? Tem experiência no ramo. 1000 mulheres. O problema é só as mulheres. Quero ver 1000 sogra. Como é que resolve? Não, você deve amar a sogra da sua esposa. O sábio possui riqueza e luxo. Eu amo a sogra da minha esposa. Quem busca a justiça e o sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Já falei isso aqui, né, irmãos? Ah, Deus. Isso aqui precisa de muita, justamente a sabedoria mesmo, é uma cultura, assim, a gente vê uma cultura que muitas vezes a cultura da falta, que quando tem que gastar tudo, sim, porque é o maior prazer, né? Então vai lá e gasta tudo com comida, gasta tudo uma vez só, né? Porque não tem administração. Então quando tem que gastar tudo. Só recebeu, mas até domingo não pode bater dinheiro, um pila no bolso. Vão gastar tudo, né? E por quê? Porque não tem administração, não pensa, não tem projeto a médio prazo e longo prazo, entendeu? Então,
recebeu, a pessoa tá com o dinheiro ali e tal, já vai lá, já compra e gasta tudo. Outra coisa, a pessoa compra, não quer organizar, pagar preço de ir lá, passar horas no mercado, pesquisar preço e tal, aí compra na vendinha da esquina, vai pagar 3 por 1. Né? É imediatismo, a pessoa não gosta, não quer se estressar. Né? Às vezes estou no mercado e aí estou percebendo assim, as pessoas nem só abaixo da prateleira e toca a ficha. Né? Aí compra o Doritos pequenininho assim. Você já viu? Você acha que a carne tá cara? A carne tá cara? Sim, tá cara, né? Ok. Você já viu quanto é que é o quilo do salgadinho? Irmãos, não olhe pelo preço, olhe pelo o preço do quilo. Compre pelo preço do quilo e o preço do litro. Por isso que agora, graças a Deus, né, pela lei, né, então por isso que os mercados eles têm que colocar lá o preço do quilo e o preço do litro. Olha aquilo lá, não olha o valor do produto, olha o valor do quilo. Aí você vai saber que tem salgadinho que você paga cento e poucos reais o quilo do salgadinho. R$ 104, R$ 112 o quilo do salgadinho. Esses normaizinhos aí, os Elma Chips, esse negocinho aí, 84. Ah, então se você comprar, dá para comprar quase 2 quilos de carne, que a gente acha caro, mas tá ali, um salgadinho, a proporção da coisa. Ah, ok, eu não tô dizendo que a gente não possa comprar, mas aí avalie esse tipo de coisa. Porque tem gente que gasta tudo que tem em comida, irmãos, mais uma vez, a coisa mais cara é comida. Você come hoje, amanhã não tem mais. Roupa, tem umas peças caras e tudo mais, tudo bem. Mas beleza, você compra uma calça, dura quanto tempo? Um ano e meio, dependendo do jeito que usa, né? Ok, 2 anos. Então, assim, a gente deve cuidar, né? Mas o tolo gasta tudo que tem. Não pode ter dinheiro, sempre tem que estar no vermelho. Não pode ter, porque não projeta coisa a longo prazo. Já falei aqui, só repetir. Eu acho que algumas pessoas têm que ter algumas parcelas grandes. Porque quem tem parcela grande é porque comprou coisa grande. Mas agora tem um monte de parcelinha de Lebes, Casas Bahia, Riachuelo. Desaloja, né? Tem que pegar o espírito, desaloja, né? Daí, se pegar e expulsar o espírito, ele vai dizer: Riachuelo, Casas Bahia. Espírito consumidor desaloja. Ele é a Renner. Por quê? Porque é um monte de conta pequenininha. E aí você não vê o dinheiro. Tem que acabar com esse negócio. Esse ano, irmãos, tem uma palavra sobre a nossa vida. Está saindo a luz, né? O Senhor vai estabelecer caminhos e lugares, um caminho deserto e rios e lugares ermos. Esse é o ano também da restituição. Mas assim, é colocar ordem nessa bagunça que estava na nossa vida. Ordem nas finanças. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Então, gastar, comprar coisas, sabe? Já falei aqui, solteiro, meu Deus do céu, você, primeira coisa, carteira. Meu Deus, pastor, IPTU, IPVA, tudo isso aí, né? IPTU, IPVA, essas coisas, né? Tem que pagar e você, os jovens, aí, carteira, primeira coisa, primeiro alvo, começou o emprego, tá uma carteira de motorista, depois vai comprar uma moto, vai comprar um carro, ou né, já começa a preparar para um apartamento, né? Ou faz um investimento, né? Vai por esse caminho aqui, tá? Já coloca com um plano da vida, já iniciar o quê? Iniciar para não ter aluguel, ok? Ok, se você vai para o ramo de investimentos, aí a lógica é diferente, aí é outra coisa, que aí você pega os rendimentos e coloca, outra pregação, tá? Tô falando da vida normal, tá? Tô falando da vida normal aqui. Quem busca a justiça e o amor, encontra a vida, justiça e honra. 22. 21, 22, né? O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Aleluia.
O zombador é orgulhoso e convencido, e age com extrema arrogância. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Uau. A gente já falou sobre isso também, né? Cobiça. O que é cobiça? É que a gente acha, não é só... Qual é a diferença entre admiração e cobiça? A admiração faz você querer se inspirar naquilo que o outro tem. A cobiça é você desejar o que o outro tem. Desejo que é do outro. Esse carro aí deveria ser meu. Por que Deus deu para ele, não deu para mim? Isso aqui é cobiça. E a admiração, ela pode admirar e inspirar. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa será morta. A testemunha confiável terá permissão de falar. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Olha só, a teimosia do perverso transparece em seu rosto. Essa obstinação, né? Teimoso, obstinado. Até o rosto. A pessoa, ele está falando com a pessoa, Cristo está entendendo? Concordo com isso? Uhum. Então, ela faz essa expressão de quem resiste, de quem é obstinado no seu erro. Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. Aleluia! Não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O Evangelho é poder de Deus. Pode ter 1000 argumentos, mas quando a palavra do Senhor for estabelecida, não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Faça os seus projetos, os seus planos, mas saiba que quem dá a vitória, quem estabelece. Eu fiz um negócio, eu coloquei um negócio, é bom. Pois é, mas se Deus não colocar os clientes lá, muda uma lei e acaba com tudo. Porque quem dá a vitória é o Senhor. 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Aleluia. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seus filhos no caminho certo. Olha agora, ensina o seu filho no caminho que deve andar. 22. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Aleluia. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não vai se desviar dele. Influência e autoridade, irmãos. Olha aqui. Influência e autoridade. Quando é criança, você usa de autoridade. Quando for adolescente e jovem, é influente, porque você não tem mais como impor autoridade. O problema é quando muda a equação. Normalmente, o que eu vejo muito é pessoas que perdem, não estabelecem a relação de autoridade quando é criança. Então, por exemplo, vamos lá, é criança. A criança vai querer dizer o que ela quer vestir. Aí você diz, não, é o que eu estou falando que vai ser. A criança quer falar o que ela quer comer. Não, é o que você determinar que ela vai comer. Você tá entendendo? Mas tem pais que perguntam, o que tu quer comer? A criança não sabe. Aí ela fica escolhendo. O pastor Eduardo conta a história lá do x-salada lá, que daí a criança ficava definindo o que queria comer. Acabou, o final das contas é o seguinte, outro dia eu conto a história para você, ou ele conta muito melhor. Acabou o pai comendo um cachorro-quente, um x-salada, mais um negócio e tomando o refri que a guria não quis, ela não queria nada. E aí o pai comendo todos os lanches que a guria não quis. Ou seja, quem é que mandava na família? A guria. Por quê? Porque os pais estavam exercendo influência quando deveriam exercer autoridade. Então, quando é criança, você estabelece autoridade. É você que define. Eu não quero, vai comer. Mas eu não estou com fome. Então tá bom, então fica aí até dar fome. Daí, quando der fome, terminar de comer, pode levantar daí isso aí. E deixa. 3 horas da tarde, o guri tá lá babando em cima do purê. Quando não comer isso aí, não sai daí. Até aprender. Sabe aquela coisa, criança vai no restaurante, ela que se serve. Bota uma montanha, não vai comer nada, 2 garfadas, deixa tudo no prato. É um crime.
Por favor. E às vezes os pais avisam, né? Tu não vai comer isso aí, eu vou comer. Tu não vai comer tudo isso aí. Não, eu vou comer. Então tá bom, tu vai comer, então tá bom. Agora vai comer. Mas não quero mais, dá 2 garfadas e não quero mais. Agora vai comer. Não, mas eu não quero, tô com dor da barriga. Vai com dor, sem dor. E deixa lá até as 4 da tarde babando assim naquele negócio lá, enquanto não comer tudo. Ah, mas ai meu Deus, tadinho, vai vomitar que vomite, daí tem mais lugar para entrar o resto. Mas é uma vez na vida. Depois você vai perguntar. Aí, uma vez na vida, tá entendendo? Uma vez só. Aí você ganha. Depois você só exerce influência. Olha, se eu fosse tu, eu não pegava isso aí, tu não vai comer. Daí a criança já lembra. Se ela pegar o negócio, se não for comer, ela vai ter que comer. Entendeu? Então, primeiro é a autoridade, depois é a influência. Tá? Então, é você que define. Criança, é você que define. O que vai dar o limite, pode, não pode. Né? Beleza, quando a criança vai crescendo aqui, às vezes, tu quer essa blusinha, mas prioritariamente é você, depois você vai para a influência. O problema é que daí os pais perderam os filhos, quando estão na adolescência, querem usar da autoridade, aí não tem mais. Aí quer impor, quer colocar limite, mas nunca teve. Aí esquece, ele não vai mais te ouvir. Se não tem a base da autoridade. Primeiro é a autoridade, depois é a influência. Depois você só diz, olha, filho, eu não faria. Ou seja, mas já tem a autoridade instituída, diz, não, eu vou ficar no conselho do pai. Eu vou ficar no conselho da mãe. Mas o pai não precisa estar obrigando, não precisa estar mandando, arbitrando. Ele só está definindo aqui. Ele só está dizendo, olha, eu não faria assim. Isso é influência. Amém. Ensine os seus filhos no caminho certo, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Mais uma coisa aqui, às vezes a gente acha, né? Ai meu Deus, olha só, estou convertendo agora, mas meus filhos, ele não quer ir no culto. O que eu faço com ele? Eu disse, porque isso, se eu forçar, pode causar um trauma e aí se revoltar contra Deus. Eu disse, é verdade. É verdade? Não, pode mesmo. Pode mesmo. É verdade, pode. Eu digo, para mim é muito simples isso. Faz a mesma coisa que você fez ou faz em relação à escola. Como é que é em relação à escola? Quando não quer ir, o que você faz? Não, mas vai causar um trauma na criança. Imagina como é que vai enviar o filho não quer, o filho quer jogar PlayStation e olhar, agora nem tem mais, né? Eu acho que TV Globinho, não quer olhar Disney Cruise lá no, meu Deus, agora eu falei aqui do tempo de 1920, né? Quer olhar os desenhos do tempo do EPA lá. Não, ele quer ficar. Quem é que tem vontade? Uma criança de acordar e ir para a escola, né? E como é que era? Vai, porque não tem querer, não é assim? Pois é. E tá traumatizado? Não pode ter um professor que se joga no buraco. Tá traumatizado com a escola. Você tá entendendo? Por que só as coisas espirituais são assim? Ah, entendi. Então, se eu disser que vai no culto, se eu disser que vai no kids, se eu disser que vai nos babies, aí não pode, porque tem que deixar a criança escolher. Não, filho, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Depois se ele quiser, se não quiser, depois, daí tu faz o que tu quiser da tua vida, mas eu vou te ensinar no caminho que tu deve andar. Não sei se a Carol tá aqui, eu lembro que esse foi o conflito da Carol. A irmã Carol, ela converteu, e aí o resto todo da família não eram convertidos, né? E aí tinha o irmão Carlos, ele vinha na esquina, assim, pegar ela, tal. Primeiro começou 3 esquinas antes, depois 2, depois 1, até que chegou e tal. Foi converteu. E aí tinha os meninos. E aí um dia ela falou isso comigo, eu disse, pastor, mas olha só, eu não quero forçar eles, pode causar um trauma. Eu disse, pois é, mas na escola, como é que vem? Na escola eu mandei, então manda também. Aí vinha os guri atravessados com máscara, com camiseta, com manga comprida, com 45 graus. O horror. Aí, tava lá, não queria estar ali. Eu disse, mas qual é a probabilidade de Deus falar com eles nesse ambiente? E qual é a probabilidade de Deus falar com eles em casa sozinho? Expõe eles aqui. Mas eles estão bravos. Pois é, mas está muito mais próximo de Deus falar com eles aqui do que em casa. Na liberdade para não causar um trauma. Aí tá aí, cadê os traumatizados? Como é que estão os traumatizados aí? Algum deles está aqui? Ricardo, cadê? Olha, ó.
Ó, um traumatizado tá ali. E o outro? Cadê? Os dois agora não saem do prédio. Agora nós vamos embora. Sai do prédio. Tô brincando. Você tá vendo? Ensina teu filho no caminho que deve andar. E quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Aleluia, aleluia. Isso é profundo demais. Tá aqui, irmão. Tem fruto disso. A palavra aplicada. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Isso mesmo, Pam. Quem preservar, perde. Isso mesmo. Quem preserva, perde. Mas quem perde, ganha. A gente acha que tá perdendo os filhos, tá ganhando. 7. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Olha, falamos isso ontem, né? Assim como o rico domina o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Então, você pediu emprestado, não consegue pagar, e o outro está te cobrando, e o outro está bravo com você, você é escravo daquele que você pediu emprestado. Tá? Quem semeia injustiça colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. É 22:9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Mande embora os zombadores e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. Quem tem o coração puro, quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei. Irmãos, aprender a falar. Você pode perguntar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. É para saber falar. O problema é que muitas vezes a gente não sabe falar. Já vem batendo, né? Que história é essa? Bom, já deu, né? Já deu. Metade da frase, já todo mundo já fechou o coração. Mas humildemente, diz, olha, aconteceu uma situação assim, eu gostaria de saber, tá? A pessoa é humilde, né? Mas o arrogante, o orgulhoso, não. Que história é essa que aconteceu, que eu tô sabendo? E, eita! Quem ama o coração puro, fala de modo agradável, terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem prova a ira do Senhor, nela cairá. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração da criança é inclinado em insensatez. Meu Deus. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. É tão absurdo isso. Homem é bobo, né? Assim, ó, tem umas coisas assim que... Tinha gente que ficava endividado com aqueles diz que sim. Que ficava ligando, tem até a galera que ficava ligando e falando com as mulheres, só tirando dinheiro, os caras começam a conseguir ser, é cova profunda, sabe? É uma carência tão grande, que ficava lá, e os caras todo endividado, conta telefônica, 2.000, 3.000 reais, porque ficavam lá ouvindo as bate-seba. É o horror. O coração da criança, 15. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina afastará dela. Uau. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida acabará na pobreza. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida acabará na pobreza. Ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração esses ditados e tê-los sempre em ponta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. Escrevi para você esses 30 ditados, cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal. Sabe, Deus abomina isso.
Uma coisa é você ir para uma negociação e você pichinchar, e você procurar preço, né? Você negociar bem, isso não tem problema algum. Agora, explorar a pessoa que tu sabe que ela não tem o que fazer, né? Que ela depende daquilo, aí você aperta mais, você tira o que pode. Isso é muita maldade. Deus abomina esse tipo de coisa. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles. Uau. O Senhor defenderá a causa deles. Pagará na mesma medida a todos que os exploram. Tirará a vida aos que os despojam. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, estabelecidos pelas gerações anteriores. Interessante isso, né? Parece uma questão geográfica, né? Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Ok. Não, fala também, né? Pega um terreno, por exemplo, a pessoa ganhar terreno, né? Ou seja, mudar a cerca de lugar, né? Mas perceba isso um pouco mais profundo. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa. Não mude os limites dos lugares. Sabe, tem geração anterior que a gente chega na nossa vez, a gente quer dar cavalo de pau. Não dê cavalo de pau na vida. Agora comigo é tudo diferente. Seus pais deram limite, mas você não vai dar limite nenhum. Seus pais agiram de uma forma, você é totalmente diferente. Não mude de lugar. Esse é o problema do progressismo. O problema do progressismo hoje é que diz o seguinte: está tudo errado, esse mundo está tudo errado, nós que sabemos qual é o modelo da sociedade perfeita. Não considera nada das gerações anteriores. Isso é o progressismo. Por isso que o mundo está nessa desordem total aí, ok? Então não mude os lugares antigos marcadores de lugar, os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. O que está dizendo? Honre a geração que precedeu você. Honre o ensino dos seus pais. Honre aqueles que ensinaram você. Honre os conselhos daqueles que vieram antes de você e não ache que você sabe tocar a vida sozinho. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá a reis em vez de trabalhar para gente comum. Uau! Gente excelente vai trabalhar para reis. Né? Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. É horrível, gente, de lugar nobre, saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Saiu do Egito, mas o Egito está nele. A pessoa acha que está fazendo um PF, um prato feito. É uma montanha, escondidinho de alface. É uma montanha, bota 3 folhas de alface para esconder. É o horror. A pobreza é uma miséria. Né? Não precisa ser assim, irmão. Quando vai servir até o copo, né? Quando vai servir o copo, olha só. Você vai servir. Vai colocar gelo no copo. Serve pela metade, porque até a pessoa tomar, vai sair o gás, por exemplo. Então sirva metade. A pessoa toma, não tem problema em servir novamente. É nobre. Vamos lá, quando vem uma taça de vinho, vem transbordando, caindo, babando por cima, bota um garrafão JP do lado. Não é assim. Você já viu como é que é comida do rico? Uns pedaços de coisa assim, ó. Sabe? Isso é nobreza. Tá? Não tem, sabe, você pode comer mais de um e tal, mas assim, quando se sentar para comer como autoridade, eu gosto, pato ovo frito. Sabe? É inconsequente. Preste atenção em quem está diante de você. Né? Procure. A gente não pode ser orgulhoso também. Tem que perguntar. Aqui os talheres lá em casa, como é que era, né? Às vezes agora tem 6, 8 talheres na mesa. Só para você. Ao redor do seu prato. Na nossa casa tinha 8 para 12 pessoas. Tinha que comer e revezar. Né?
Aí a gente veio dessa cultura. Aí a gente vai no lugar, aí seja humilde para perguntar também, diz, isso aqui é para... Qual é a ordem aqui? Ah, começa de fora para dentro. Isso aqui é para esse, isso aqui é para sobremesa, a colher é para sobremesa, isso aqui... Você está entendendo? Quando se sentar para comer com uma autoridade, preste atenção a quem está diante de você. No GC, né? A gente cria esses ambientes, a gente percebe o todo, a gente não é ávido por comida, não vai faltar nada. Mas por que tem muita gente ávida por comida? Se eles não grudar o bife, é o sorteio do bife. Meu Deus, os irmãos já 5 minutos não tem mais nada. Se atraca que nem gato em tripa. Você já viu? É o horror. Então, assim, quando sentar para comer, preste atenção quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que ele lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. No piscar de olhos, a riqueza desaparece. Criará asas e voará para longe, como uma águia. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem. Insistem, come, beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele desprezará até os conselhos mais sensatos. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, não tome as terras dos órfãos, pois o resgatador deles é forte. Ele próprio apresentará as acusações contra você. Dedique-se à instrução e ouça atentamente as palavras de conhecimento. Não deixe de disciplinar seus filhos. Provérbios 23, 13. Vamos lá. Não retires da criança a disciplina, pois, olha aqui, não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. A vara pode não matar, mas certamente muita vara já nos livrou da morte. A vara da disciplina pode não matar você, mas certamente o livra da morte. Meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza e de tanto dormirem, terão apenas trapos para vestir. Ouça seu pai que lhe deu vida, aleluia, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer, aleluia. Adquira a verdade, não a venda. Obtenha a sabedoria, a instrução e discernimento. O pai dos justos tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe. Que seja feliz aquela que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração. Que seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda. A promíscua é uma perigosa como um poço estreito. Ela se esconde e espera como ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho, experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Pois no fim, ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meia tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti, nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? É provérbio de Salomão aqui, né, falando pessoas muito dadas ao vinho. Né? É um caminho, a embriaguez, um caminho, um vício muito suave, né? Ele chega de forma suave.
Provérbios 24, não tem inveja dos maus, nem deseja a companhia deles, pois tramam violência no coração, e suas palavras sempre causam problemas. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Portanto, não saia para guerrear sem boa orientação. Com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Entre os líderes à porta da cidade, nada tem a dizer. Quem planeja o mal se torna conhecido como um criador de problemas. Os planos do insensato são pecado. O zombador é detestável para todos. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Liberte os que forem injustamente condenados a morrer. Salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente. Ele retribuirá a cada um conforme suas ações. Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo é doce ao paladar. Da mesma forma, a sabedoria é doce para a alma. Se você encontrar, terá um futuro brilhante, e suas esperanças não serão frustradas. Não seja como o perverso, que fica de tocaia na frente da casa do justo, nem ataque a moradia dele. Ainda que o justo tropete 7 vezes, voltará a se levantar. Uau, aleluia, aleluia. Olha agora que lindo. Aleluia, 24:16. Ainda que o justo tropete 7 vezes, voltará a se levantar. Você é justo? Você é justo? Ainda que você tropece, sabe uma coisa? Sempre o Senhor lhe dará forças para se levantar. O justo pode tropeçar. Mas por que ele se levanta? Porque tem quem o ajude. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar. Mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Tá vendo? Uma coisa só, o perverso se destrói. Mas o justo, até que cai 7 vezes, ele se levanta. Porque tem quem o ajude. Não se alegre quando seu inimigo cair. Agora, meu Deus. Quando cair seu inimigo, não te alegres. E não se regozije teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não se alegre quando o seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará a sua ira. Então, assim, às vezes a gente acha, né? A pessoa falou mal, a pessoa nos perseguiu, caluniou, foi insubmisso e tal. Aí, passa o tempo, a pessoa tá numa ruim. Aí, o que é a nossa sensação? Olha aí, ó, Deus pesou a mão. A gente fica feliz com isso. O Provérbios está dizendo, não faça isso. Porque Deus pode se desagradar disso. Porque ao mesmo tempo que aquela pessoa não merece o amor de Deus, nós não merecemos também. Então não se alegre quando seu inimigo cair. Não se exulte, não fique feliz quando não deu certo para o outro. Tá? Seja o coração disso, que triste. Tipo, mas você sabe que a pessoa foi no caminho errado, a pessoa falou mal, a pessoa brigou, a pessoa fez bagunça, tá bom. E quando ele não estiver bem, você não tem misericórdia. Você precisa encontrar a revelação do Senhor, precisa mudar a vida. Sabe? Continue tendo compaixão, não é porque não está do seu lado que vai mudar o nosso coração. A gente pode ser um Saul, né? A gente pode ser um Absalão também. Mas a gente pode escolher ser um Davi, lembra? Então não se alegre quando o seu inimigo não estiver bem. Pois o Senhor se desagradará disso e dele se desviará a ira. Não se perturbe por causa dos maus, não tem inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro. A luz dos perversos se apagará. Meu filho, teme o Senhor e o Rei, e não se associe com os rebeldes, pois serão destruídos repentinamente. Quem sabe que castigo virá do Senhor e do Rei? Estes são mais alguns ditados dos sábios. É errado tomar partido quando se julga um caso. O juiz que diz ao perverso, você é inocente, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas as coisas irão bem para os que condenam o culpado. Eles receberão grandes bênçãos. Uma resposta honesta é como um beijo de amizade. Antes de construir uma casa, planeje e prepare os campos.
Antes de construir uma casa, 27. 4, 27. Cuide dos seus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Antes de construir a casa, planeje e prepare os campos. Não testemunhe contra o próximo sem motivo. Não minta a respeito dele. E não diga, agora vou me vingar do que ele me fez. Vou acertar as contas com ele. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tinha juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o tomará como um ladrão armado. 25. Estes são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. É direito de Deus ocultar certas coisas, e é direito do rei tentar descobri-las. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra, de igual modo. Ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Remova as impurezas da prata, e o ourives poderá com ela criar um vaso. Remova os perversos da corte do rei, e seu reinado se firmará na justiça. Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. Uau! É melhor você convidado para sentar à mesa do que você sentar e depois alguém pedir para você se retirar. Jesus mesmo fala isso, né? Olha, quando entrar nos lugares, sempre nas últimas, não procure os primeiros lugares, né? Porque entra numa festa, não procure o primeiro lugar, né? Sempre por último. Pode que alguém te convide para sentar lá na frente, aí é honra, mas pode que alguém te convide para sair de lá. É melhor esperar, isso está falando que é o aspecto dessa ansiedade, né? De não respeitar os tempos, de querer ser já o primeiro em tudo, de querer antecipar, né? Só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal, pois o que fará no final se seu oponente lhe provar que está errado? Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará a má fama e nunca mais se livrará dela. O conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Uau! 25:11. Conselho dado numa hora certa, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como brinco de ouro ou joia de ouro puro. O mensageiro confiável é como neve no verão, que anima o espírito de seu senhor. A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. A paciência pode convencer o príncipe, a palavras suaves pode quebrar ossos. Se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Não visite o seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. É isso aqui. Pessoas inconsequentes, que está direto. Aqui, cidade grande é o contrário, né? Ninguém se visita, né? Aqui é outra pregação. Cidade do interior, o povo isso aqui acontece mais. A pessoa direto na casa, e o negócio vira assim, a pessoa não pode ter vida. Não tem vida, né? E aí, a questão de tempo, isso aqui gera muito problema. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau. Feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Confiar numa pessoa desleal em tempo de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com o pé aleijado. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia de frio ou derramar vinagre sobre uma ferida. Se seus inimigos tiverem fome, deles de comer. Se tiverem sede, deles de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles e o Senhor o recompensará. Espera aí. Está falando de quem? Se seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Olha a vingança de Deus aqui. Se tiver sede, dele de beber. Ou seja, alguém não tratou bem você. Mas aí você agora, em algum contexto, a pessoa precisa de você. Vai lá e trata bem ele.
Não, mas agora é vingança, agora ele que se vire. Não, mas o ímpio também age assim. Mas nós somos transformados pelo Senhor. Se seus inimigos tiverem fome, dê de beber. Se tiver sede, tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles e o Senhor o recompensará. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca ira. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa casa, uma bela casa. Acho que Salomão se lembrava, né, das coisas e começava a dizer. Ele vai repetir cada capítulo e fala da mulher goteirenta na vida dele. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta. Quer saber como que vai ser a esposa ou o esposo? Vê como ela trata a mãe e ele trata a mãe ou o pai. Vê, fica observando. Você aí que está para escolher, né? Observe como a pessoa trata as pessoas que não tem nada para dar para ela. Vê como essa pessoa trata. Vê como ela relaciona com pessoas que não são muito influentes, que são pessoas simples, não tem nada muito a acrescentar na vida dela. A maneira que essa pessoa tratar esse tipo de gente vai revelar o coração dela. Mas quando a gente trata entre os iguais e as pessoas influentes, ou as pessoas que a gente gosta de estar, aí a gente se mete, a gente tem jeito para falar e tal. Mas quando a gente está lidando com gente que não tem nada para entregar para nós, que a gente não está esperando coisa alguma em troca, aí revela o nosso coração. Então, a maneira que a pessoa se percebe lá, a pessoa fala de qualquer jeito com a mãe, fala de qualquer jeito com o pai. Ah, porque tu isso, aquilo. A pessoa às vezes usa um pouco de conhecimento que tem, mas com o espírito errado. Aplica conhecimento, mas com o coração errado. Envergonha o pai ou a mãe, só porque às vezes sabe menos, porque não tem tanto conhecimento. Aplicando para o contexto cristão mesmo, é porque não tem tanto de Bíblia, daí a gente entende um pouco mais, daí pesa. Isso tem que cuidar. Aí é bom a gente observar esse tipo de coisa, porque vai ser igual, né? Ou até pior. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. O cara é muito irado, o cara é muito intempestivo, né? Pode saber que vai ser, não é todos todo esse romantismo todo, não. Boas notícias vindo de uma terra distante são como água fresca para o sedento. 26. O justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou fonte cheia de lama. O justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou fonte cheia de lama. Não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honras para si. Ó. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Amém? Até aqui. Provérbios de Salomão, caminhos aí de sabedoria. Jesus, te agradecemos. Tua palavra é rica, nos inspira, nos faz discernir, nos torna sábios, maduros, profundos, sensatos, nos faz íntegros, nos faz saudáveis, nos faz inteligentes. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que haja revelação. O Senhor nos traga a memória, a lembrança, todas essas coisas que nos dão esperança, que nos dão discernimento. Queremos amadurecer no Senhor. Torna nosso coração sábio, a ponto de discernirmos o tempo das coisas e o modo de procedermos em todas as coisas. Nós oramos e pedimos que uma unção de sabedoria seja derramada sobre nós. Nós nos apropriamos dessa unção. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém? Uma boa tarde para você. Mais uma vez, grato pelo seu coração, pela sua fidelidade. Nós estarmos juntos aqui, aprendendo, ouvindo.
Palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus, boa tarde para você. Lembrando, hoje é dia 10, hoje é quinta, sexta, até sábado, dia 12, ingresso da conferência da Vinha, tá no lote promocional. Depois disso, parece que tá R$120, e depois vai, eu acho que é 150 ou 180, tá? Então, você se organiza. Lembrando que, se você comprar pelo link, tem uma taxa de R$18 a mais. Se você comprar físico, o ingresso físico, eu acho que é no Bourbon Valley, que parece que tem, aí não tem essa taxa de R$18, tá? Mas aí parece que tem que pagar à vista. Não sei se é no Pix ou em dinheiro, tem que ver. Tá bom? Planetas... Planet Surf, né? O Planeta Surf. Acho que é. Em dinheiro. É no Bourbon Valley, é isso, irmão André? É isso? Maravilha. Tá bom? Paguei a taxa à vista no site. Ah, sim. Tá, ok. Amém? Graças a paz, então. Boa tarde. Bom trabalho para você. Que eu faço?